Se tu tem uma empresa de serviço que está faturando ali na casa de R$ 1 milhão por ano, presta atenção nesse vídeo, que eu vou trazer um estudo de caso de um mentorado meu. Ele tem uma empresa de serviço no ramo digital, até possuía algum controle financeiro, fazia uma gestão de transação ali, ou seja, mapeava tudo que entrava, quanto faturava e tal, tudo que saía, né, e analisava de uma forma simples os números da empresa, mas isso estava dificultando uma visão mais estratégica dos números, remuneração de funcionários e principalmente projeção de crescimento, que é onde a falta de visão financeira de forma estratégica estava travando o crescimento da empresa. Então, preste atenção nesse vídeo, que pode ser que alguma das coisas que a gente endereçou lá e resolveu pode fazer muito sentido para ti no momento de empresa que tu estás vivenciando. Porque agora, ter uma gestão financeira mais profissional vai te fazer crescer de forma mais firme, mais sustentável e principalmente saber aproveitar as oportunidades do mercado, entendendo os riscos que isso pode gerar para tua empresa. E o primeiro ponto desse meu mentorado é que ele já tinha uma pessoa focada no financeiro da empresa, cuidando de todos os pagamentos, coletando os números e tudo mais. Mas como é comum, não necessariamente a gente tem uma pessoa que entende necessariamente de finanças, porque eu sei que é difícil encontrar um profissional pronto que vá organizar o teu financeiro, que vai estruturar tudo para ti, te entregar os números prontos. É por isso que eu sempre bato na tecla, principalmente para o médio, pequeno empresário que não consegue contratar um profissional de finanças qualificado e pronto, né? Tu precisa treinar e capacitar esse profissional. Tu precisa entender de finanças de forma estratégica para poder direcionar essa pessoa, direcionar os controles, porque no fim do dia o empresário ele deve entender de finanças, mas ele não deve ficar no operacional financeiro da empresa, porque ele ficando ali a empresa não vai crescer, né? O empresário ele abre um negócio, ele cria um negócio porque ele entende muito da venda desse produto ou serviço ou de como entrega esse produto ou serviço, e é ali que ele gera mais valor. Porém, à medida que o negócio cresce, a necessidade de entender de finanças de formas mais estratégicas, ela vai surgindo e vai se tornando um gargalo quando o empresário ele não resolve essa questão. Primeiro ponto, então, esse meu mentorado, ele tinha uma pessoa ali no financeiro da empresa, só que ela fazia o controle das finanças em Excel. E qual o ponto aqui? Além dessa pessoa passar muito tempo e de uma forma muito trabalhosa, coletando essa informação e organizando tudo em Excel, às vezes alterava um númerozinho ou outro lá, já desconfigurava toda a planilha, perdia a confiabilidade na qualidade daquelas informações. O Excel ele é de uma forma muito simples de a gente controlar, e dá para controlar, só que à medida com que a empresa cresce, fica mais complexo deixar esse controle confiável, né? A gente começa a criar configurações e tudo mais, e no fim do dia o que acontece? Só aquela pessoa que criou o Excel consegue entender aquilo ali, daí fica complicado ou fica quase impossível de o dono da empresa ele precisar olhar aquilo ali, precisar entender, ler um lançamento, ele sempre vai precisar da outra pessoa, que é da pessoa que construiu o Excel, para trazer aquelas informações para ela. Então, a planilha do Excel, às vezes, ela não é auditável de uma forma mais fácil e prática para que o dono da empresa está lá olhando para outras coisas. Quando ele precisa olhar de um ponto de vista mais específico sobre as finanças da empresa, fica mais difícil, fica mais complexo. De novo, né, a fragilidade da coleta da informação, ou seja, dos números que são colocados ali, ela se torna muito alta. Então, o primeiro ponto que a gente fez com esse mentorado foi trazer um sistema financeiro, e aqui poderia ser, aqui a gente usou o Conta Azul, por exemplo, mas poderia ser do Procfy, OMIE, existem inúmeros sistemas que facilitam muito a operação do financeiro. Então, principalmente nessa questão de transparência dos dados financeiros, o sistema traz muito mais segurança para a coleta e principalmente agilidade para o funcionário que estava ali coletando. Por quê? Por exemplo, o Conta Azul, ele tem integração automática com as contas bancárias. Então, a conciliação ela é feita de forma automática e fica de uma forma muito mais segura. Então, tudo que aconteceu no banco está sendo mapeado de forma correta dentro do sistema, né? De novo, trazendo uma confiabilidade dos dados da empresa e também um aumento de produtividade dessa pessoa do financeiro, que a gente agora está alocando ele para uma forma mais estratégica, que ele ajude na tomada de decisão e não fique só lá alimentando planilha, né, e escovando dado, como eu gosto de falar, em que ele está sempre ali olhando o extrato, trazendo para dentro da planilha, fazendo mais o controle, sendo que hoje em dia a gente tem ferramentas que para a empresa de serviço funciona muito bem, né, que facilita muito esse operacional e traz muito mais confiabilidade dos números e também facilita na hora de a gente conferir se os números estão certos ou não dentro de uma rotina de gestão do financeiro. Então, o primeiro ponto
Eu sei que tu pode ter começado o teu controle financeiro via planilhas, mas saiba que isso vai se tornar um gargalo mais cedo ou mais tarde. Então, migrar para um sistema que facilite isso, identificar qual o melhor sistema vai te atender, é um investimento de tempo e recurso, porque hoje em dia esses sistemas são baratos, né? Vai custar, sei lá, nem R$ 300 a mensalidade de um Conta Azul da vida, mas vai trazer muito mais segurança para a informação financeira do teu negócio. Um outro ponto que foi trabalhado foi a visão de custo, despesa e investimento. Porque nesse caso, ele tinha uma gestão de transação, ou seja, ele anotava tudo que entrava e tudo que saía, e a última linha era o lucro, né? E sempre no regime de caixa. Então a gente, com o sistema, fica muito mais fácil fazer o regime de caixa, o regime de competência, né? Se tu não sabe, já é um sinal que tu deveria estar olhando para as finanças de forma mais estratégica. Mas depois que a gente começou a entender o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, fica muito mais fácil a gente ser estratégico aonde a gente vai colocar os recursos da empresa e principalmente, quando a gente cresce, o que sobe junto, quais são as linhas de custo, principalmente, ou despesa variável, que sobe junto com o faturamento da empresa, que a gente precisa ter um olhar mais específico. Então, no caso desse mentorado, a gente entendeu de forma bem clara quais eram os custos da empresa, ou seja, quanto mais a gente faturasse, maiores serão aquelas linhas de custos, quais eram a despesa fixa, ou seja, se ele faturar R$ 1.000 ou R$ 100.000, essa despesa ela varia muito pouco, ela não tem correlação com o faturamento. E o que era reinvestimento? Tudo que está sendo reinvestido no negócio. Como esse é um negócio que, nesse caso do mentorado, eles estão crescendo muito, eles precisam ter mais claro o que é reinvestimento e o que é resultado operacional, né? O mercado chama muito do EBITDA, né? Mas então, como que a gente reinveste no negócio e esse reinvestimento traz maior resultado operacional para o negócio? Tendo essa clareza, a gente consegue colocar melhor o recurso financeiro, o dinheiro, naqueles investimentos que vão trazer mais resultado operacional. E principalmente a gente consegue daí mensurar se aquele investimento ele trouxe um resultado efetivo ou não, né, fazendo acompanhamento disso. Mas então, nesse ponto, entender o que é custo, despesa e investimento para que se possam tomar melhores decisões quando a gente está analisando o futuro da empresa. E outro ponto trabalhado foi a questão de um caixa excessivo. Eu sei que isso pode ser um ponto positivo, mas dependendo da ótica não é tão positivo assim. Como diz o Julian da Aldas, né, uma consultoria renomada no mercado aí, muito caixa também não é muito bom. As pessoas ficam muito na zona de conforto. E essa empresa, esse meu mentorado, eles tinham uma reserva técnica, ou seja, um valor em caixa, e por incrível que pareça isso é comum nas empresas de serviço, eles têm muito caixa, e isso gerava um certo conservadorismo na hora de reinvestir, né? E às vezes a mentalidade das pessoas também não entendendo de forma estratégica como que a gente aloca o recurso, né? E como que a gente, naquela questão do investimento, como que eu reinvisto na empresa e eu vejo isso retornar, e a que risco? Ou seja, consumir todo o caixa não é o ideal. Né? Mas qual é o ideal? Qual é o ideal entre a gente ter uma segurança financeira, uma reserva técnica e o que a gente reinveste no crescimento do negócio? Porque, parando para pensar, 1 milhão de faturamento anual é bom, né? Mas de certa perspectiva não é uma empresa necessariamente nem média. Né? O cara nem estourou o Simples ainda, então tem muito para crescer ainda, e ser tão conservador no caixa, por falta de visão estratégica, não é tão bom assim para o crescimento da empresa. E é o que realmente estava acontecendo, onde eles estavam deixando de crescer, deixando de investir em coisas que são importantes, em eventos, em equipamento, né? E às vezes sacrificando um pouco o resultado operacional da empresa, para que lá na frente eles possam colher um resultado maior, por um excesso de conservadorismo no caixa que eles já conquistaram. Então, entender esse risco do caixa, nesse caso, por exemplo, como a operação deles é uma operação tranquila de ser desmontada, vamos dizer assim, enfim, tirar as pessoas e cancelar as plataformas e tudo mais, né? Eu sei que nesse tipo de negócio há muita ferramenta de assinatura, às vezes é em dólar e tudo mais. É fácil tu desmontar essa operação, diferente de uma indústria, diferente de um comércio. E também, como ele é uma empresa de receita recorrente, tu não vai de um mês pro outro cair 60% da tua receita. Não, tu vai vendo que as coisas vão diminuindo e tu vai ajustando a tua reserva técnica. Então, nesse caso do cliente, a gente definiu que a reserva técnica ela vai ser de 1 mês e meio das despesas fixas, ou seja, aquelas despesas que, independente de faturamento ou não, a empresa vai ter que pagar, e todo o resto vai ser reinvestido no negócio, e agora mensurando, né, o que isso reflete no resultado operacional da empresa ou não. Então, nesse caso, a empresa tinha muito caixa e ela estava deixando de reinvestir, de aproveitar oportunidades no mercado para crescer por um excesso de conservadorismo.
E ainda assim, tanto o financeiro quanto o dono da empresa, eles queriam fazer uma gestão ativa desse caixa. O que seria isso? Esse caixa, ele estava numa aplicação de liquidez imediata, né, e referenciado CDI, né, no fundo e tal, uma coisa que tem baixo risco e alta liquidez e, consequentemente, baixa rentabilidade, só para a gente não perder esse dinheiro para a inflação, né, e eles estavam discutindo sobre pegar parte desse investimento e fazer a gestão ativa, ou seja, investir em em ações na bolsa e tudo mais. Só que, pô, fazer isso é muito complexo, né? É um trabalho à parte, enquanto a empresa que mais vai dar resultado para eles é a própria empresa. Então, para que investir em ações, tu tens a própria empresa que vai dar muito mais resultados que empresas já maduras. Então essa foi a reflexão que eu fiz com eles, de que, cara, não adianta focar energias em fazer gestão ativa. Coloca lá em 2, 3 fundos de inflação, mais CDI, só para diluir o risco do fundo ali, mas com liquidez diária, para que se tiver a gente saque esse dinheiro e pague as contas e ninguém perca o sono por causa disso. Mas não vamos fazer gestão ativa aqui. Eu até vou deixar um print aqui da minha carteira de investimentos que eu faço com gestão passiva, ou seja, eu terceirizo tudo para fundo, porque eu entendo que, apesar de eu entender bastante de ações e análise de balanço de empresa, performance e tudo mais, já tive no passado uma carteira de ações que rendeu 100% em 12 meses, mas, cara, não é isso que vai me trazer dinheiro de verdade, sabe? O que mais vai me fazer prosperar é eu investir na minha própria profissão, na minha própria carreira, no meu próprio negócio, fazendo esse vídeo aqui e tudo mais. E a mesma coisa foi a discussão que a gente trouxe naquela empresa. Pô, será que vale a pena a gente buscar fazer gestão ativa? Ou seja, comprar ações na bolsa com esse caixa que a empresa tem, ao invés de a gente estar reinvestindo no negócio? Então aqui eu trago 2 pontos, né? Primeiro, a falta de visão estratégica de como investir o caixa e como mensurar o resultado disso fez com que eles ficassem devagando e colocando, além do recurso, a energia deles em procurar ações para reinvestir, né? E também o excesso de caixa fez eles pensar nisso, né? Ah, como é que a gente rentabiliza melhor esse caixa? Cara, rentabilizar melhor o caixa investindo no próprio negócio, contratando pessoas mais qualificadas, melhores equipamentos, melhores cursos, às vezes investindo num outro lugar para captar novos clientes ou aprender sobre um novo mercado. Então, essa foi uma discussão bem legal, porque o excesso de caixa fez eles parar de pensar no negócio deles, em como crescer o negócio deles. Não, tem que pensar em como crescer o próprio negócio, entendendo uma certa segurança, né? Mas a partir daquilo tem que arriscar, né? E ao invés de arriscar na bolsa, arrisca na tua própria empresa. Se os sócios, o dono da empresa quiserem ainda assim investir, pega o prolabore deles, guarda uma parte, investe na bolsa e tudo mais. Mas sobre o meu ponto de vista, um ponto de vista de olhar mais estratégico para a empresa, o melhor risco-retorno que essas pessoas dessa empresa podem ter é investir no próprio negócio. Então essa foi uma das outras decisões que a gente tomou, é que a gente vai diminuir a reserva técnica, ou seja, a reserva que fica guardada ali no banco, numa aplicação de alta liquidez, baixo risco e baixa rentabilidade. Todo o restante disso a gente vai reinvestir no negócio, para que a gente possa crescer o negócio de forma mais acelerada, porque tem oportunidades, tem coisa para se fazer, mas por um excesso de conservadorismo, as pessoas não estavam fazendo isso. E dando continuidade a esse ponto, e também a minha promessa na mentoria com eles é transformar o financeiro em uma pessoa estratégica. Como é que a gente faz isso? Então, a gente aliviou a carga operacional, trazendo um sistema e rotinas mais eficientes para que ele perca menos tempo em controles e planilhas, e principalmente que traga uma transparência mais fácil para os donos da empresa. E a gente entendeu melhor o que é custo, despesa, o que é investimento, trazendo um plano de contas e categorizando muito bem isso, deixando de forma clara para todo mundo, para que as pessoas, na hora que olhem os relatórios, entendam aquilo. E agora, definindo a reserva técnica, a gente vai fazer a projeção financeira da empresa. Ou seja, pegar a estratégia que a empresa tem de crescimento e traduzir ela em números. Nesse caso, a gente escolheu o regime de caixa para trazer essa visão, para que a gente possa entender, né, como que a empresa está crescendo e como que a empresa está reinvestindo o próprio caixa e fazer esse controle de caixa de uma forma mais de perto, mas trazendo a projeção do futuro. O que a empresa quer para o futuro e fazendo o acompanhamento aí sim do orçamento da empresa, porque quando a gente projeta. Então, só trazendo um exemplo para vocês. A gente projeta o que a empresa tem de receita, o que a empresa pretende adquirir de receita, a gente projeta quais serão os custos e despesas e quais são os reinvestimentos que a gente tem que fazer para atingir esse crescimento que a empresa almeja.
E daí, com a rotina de gestão, de financeiro, ele vai pegar esse orçamento, né, ou seja, essa projeção que se transformou no orçamento da empresa, e ele vai fazer o acompanhamento mensal, numa reunião de fechamento, eles vão analisar o resultado do mês, vão analisar a geração de caixa do mês e vão analisar o orçado versus realizado. Ou seja, eles vão começar a desenvolver uma forma muito mais estratégica de tomar decisões com base nos números da empresa. Ou seja, eles vão olhar para o orçado e para o realizado, ver o que eles não colocaram de variável ali, e o que eles às vezes foram muito conservadores ou muito arrojados nos números, e ir readequando o orçamento dali para frente para que eles possam atingir a meta de faturamento deles e, consequentemente, a meta de caixa no final do ano. Então, através dessas etapas, né, de construção de um financeiro mais estratégico e principalmente da visão do profissional e do empresário, para que eles possam tomar melhores decisões, decisões que vão aproveitar oportunidades que o mercado está oferecendo para essa empresa, para que elas possam crescer de forma mais estruturada e principalmente mais segura, aproveitando as oportunidades de mercado. Então aqui existia um medo de tomar decisões erradas ou más decisões para a falta de entender como que essas decisões vão impactar no caixa e no resultado da empresa dali para frente. Medo também de perder oportunidades de mercado, porque eles têm oportunidades a serem exploradas, mas eles não sabiam o quanto eles poderiam comprometer com o caixa da empresa com essas oportunidades que apareceram para eles, porque exigiam um investimento financeiro ainda assim. Então, com essa clareza, principalmente da projeção, fica mais claro como que eles podem aproveitar essa oportunidade e mensurar se isso está sendo eficiente ao nível operacional, né, e de números da empresa. O medo da perda do controle, ou seja, apesar de ter uma pessoa do financeiro ali, essa própria pessoa tinha o medo de perder o controle das planilhas, porque começou a ficar muito complexo, e é normal mesmo que fique muito complexo. Uma gestão de transação não se torna mais eficiente à medida que a operação cresce. E aqui, né, de novo, uma empresa de R$1 milhão ano, não é necessariamente uma empresa grande, mas já necessita de uma visão mais profissional sobre as finanças. E um outro ponto também importante que a gente está endereçando nessa mentoria é a questão de remuneração de alguns diretores ou pessoas estratégicas que tinham uma remuneração atrelada ao resultado. Só que esse resultado não era uma questão que ela estava totalmente no controle dela. Era um resultado genérico, né? Não era uma forma clara de ela entender sobre o que estava debaixo da decisão dela e como que ela tomaria melhores decisões para que ela tivesse um resultado melhor tanto para a empresa quanto para ela, né? Porque a gente começa a entender o que é operação, o que é custo, o que é investimento, né? E consequentemente a gente remunera as pessoas conforme a performance delas. Então eu quero trazer esses pontos porque eu encontro bastante em empresa de serviço, porque pela simplicidade de como pode ser feita a gestão financeira dela, ainda assim, à medida que a empresa cresce, a gente precisa trazer as finanças de forma mais profissional. De novo, operacionalizando uma questão mais eficiente de confiabilidade dos números através de um sistema, entendendo o que é custo, despesa e investimento do teu negócio e principalmente projetando o futuro dele e fazendo acompanhamento, né, com uma rotina de gestão, acompanhamento desse orçamento. O que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que reduzir, o que a gente pode aumentar, para que a gente atinja os resultados no final do ano, possa distribuir, comemorar, enfim, mas principalmente que a gente possa crescer aquilo que a gente gostaria e entendendo as oportunidades de mercado, o que a gente consegue participar, né, ou não, o que aquilo às vezes não faz tanto sentido, ou é um risco que a empresa não quer correr, né, mas em si, tomando decisões com base em números, em dados, decisões mais precisas sobre o negócio. E volto a frisar aqui, né? Entender de números, entender de finanças de forma estratégica é importante para o empresário porque ele não deve ficar no operacional da empresa. Ele deve sim ter alguém capacitado e desenvolva os números e traga, porque o empresário ele tem que ficar na estratégia, na venda, no crescimento do negócio, mas ele precisa entender quais são os impactos que essas decisões que ele toma tá tendo no próprio negócio, né? E trazendo uma frase famosa aqui, uma grande empresa nada mais é do que uma pequena empresa que fez a coisa certa. Se tu tá numa situação parecida com esse meu mentorado ou identificou com algumas dores que ele tá passando, clica no link abaixo para conhecer a minha mentoria e se fizer sentido para ti, a gente se vê por lá, enfim, entende melhor como é que eu posso te ajudar a ter um negócio crescendo de forma mais saudável, gerando mais caixa, gerando mais resultado e principalmente tirando os medos e a falta de visão que tu tem dos números da tua empresa. Se esse vídeo fez sentido para ti ou te gerou alguma outra dúvida, se tu quer entender um pouco mais, teve algum ponto aqui que não ficou claro, deixa nos comentários aqui embaixo
Então tá sempre observando e de repente isso pode se tornar um novo vídeo. Se esse vídeo fez sentido para ti, deixa o like para o YouTube entregar ele para mais pessoas e não te deixe de te inscrever aqui no canal. A gente vai estar falando de finanças de forma estratégica para empresários. Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!